para a doutora Edna Vasconcelos Illy, que está aqui, né, que é daqui de Curitiba, está aqui no plenário com a gente. Ela também é advogada, pós-graduada em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, Direito do Terceiro Setor e Direito Ambiental, presidente da Associação Nacional dos Juristas Evangélicos e esteve presente lá no CONAI. Então, acho que também é importante. Ela vai também passar uma apresentação. Peço para o pessoal da técnica também que coloque para a gente a apresentação dela, que já foi enviada previamente. E, mais uma vez, peço silêncio. Eu sei que o pessoal ficou meio agitado. E peço silêncio para que a gente possa continuar. Boa tarde a todos. Excelentíssimas senhoras e senhores, saúdo esta ilustre mesa, bem como a todos os demais hoje presentes. Em primeiro lugar, parabenizo a iniciativa da proponente e organizadora desta audiência pública, a senhora vereadora Indiara Barbosa e demais vereadores que assinaram a proposição. E a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, agradece o convite para participar da presente audiência, que visa debater um assunto tão importante como a educação brasileira no próximo decênio, a ser concretizada com a formulação do Plano Nacional de Educação 2024 a 34. Pode passar para o segundo slide, por favor? Em primeiro lugar, devemos considerar a relevância do PNE. Este é um instrumento que definirá as balizas para a educação no Brasil na próxima década, na medida em que fundamenta as políticas educacionais que vigorarão no território nacional. A elaboração do PNE 2024-34 perpassa o cumprimento de várias etapas, após discussões em nível municipal e estadual. Foi realizada em Brasília, entre os dias 28 a 30 de janeiro, a Conferência Nacional de Educação, que tinha como tema central o Plano Nacional de Educação, política de Estado para assegurar a educação como um direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. É importante mencionar que a ANAJURE esteve participando como observadora do CONAI. Então, observamos todas as coisas que aconteceram e temos algumas críticas quanto à organização do evento. Após a realização da conferência, foi aprovado o documento final da CONAI. Este documento foi entregue ao Fórum Nacional de Educação, pelo Fórum Nacional de Educação, ao Ministério da Educação, concedendo subsídios para o projeto de lei do PNE a ser enviado ao Congresso Nacional. Nota-se que o documento final aprovado na CONAI não se concretiza enquanto Plano Nacional de Educação. Ele apenas concede as bases para o texto formulado pelo MEC a ser debatido como projeto de lei no Congresso. Pontua-se que o documento final, a gente já está no slide 3, pontua-se que o documento final encontra-se dividido em 7 eixos, que apresentam uma contextualização conceitual e histórica de cada temática. Após a elucidação de cada eixo, existem as respectivas proposições, aptas a consolidarem os assuntos abordados. Por fim, para cada proposição é elencado um conjunto de estratégias com a finalidade de colocá-los em prática. No documento é ressaltado que tais eixos buscam reunir as necessárias diretrizes, estratégias, proposições e ações indispensáveis para a conformação de políticas de Estado para a educação. Novamente, reitero, por diversas vezes é dito que o documento almeja elaborar políticas de Estado concretos para a educação nacional no PNE, que, como consequência, não deverão ser alteradas pela natural modificação política de futuros governos. No entanto, dá licença, só um minutinho, doutora Inês, eu só vou pedir, mais uma vez, se conseguirem ficar em silêncio, às vezes algumas pessoas até estão conversando aqui, se conseguirem, às vezes, conversar lá fora, para que a gente possa ouvir e em respeito à professora Inês, que está aqui no plenário. Então, agradeço. Obrigada. Obrigada, vereadora. Vamos ao slide 4?
No entanto, senhores vereadores e demais autoridades e todos os que estão presentes, o documento final se afasta da imparcialidade esperada das políticas de Estado. O documento propõe para a educação nacional a imposição de concepções ideológicas radicais e controversas, contrárias à legislação nacional e à vontade majoritária da população. Em diversos trechos, o documento manifesta predileções ideológicas, adotando o tom mais condizente com propostas partidárias de governo do que com o documento estatal, que visa orientar a elaboração de políticas públicas. No slide, nós vamos ver alguns recortes que foi feito do PNE. Tá? Na mesma linha, se faz urgente a contraposição efetiva do Estado nas suas diversas esferas federativas, as políticas e propostas ultraconservadoras, garantindo a desmilitarização das escolas, o freio ao avanço de processos e tentativas de descriminalização da educação domiciliar, o homeschooling, as intervenções do movimento Escola Sem Partido e dos diversos grupos que desejam promover o agronegócio por meio da educação. Isso está na página 67 do PNE. Slide 5. No mesmo sentido que outras passagens, é possível encontrar expressões como virada conservadora, na página 106, golpe de Estado 2016, página 15, expressões hegemônicas do ideário da extrema-direita, na página 14, retrocessos na agenda nacional ao longo de 2016 e 2022, página 14 ainda. O documento, contudo, não se limita a trazer trechos de teor ideológico, partidário no tocante à política nacional. Em diversos momentos, o texto insere disposições e conceituações que buscam promover nas políticas públicas educacionais a chamada ideologia de gênero, isto é, abordagens pós-estruturalistas da teoria crítica e queer aplicadas a questões de sexualidade e gênero, bem como perspectivas restritivas da laicidade, capazes de ocasionar graves violações à liberdade religiosa das escolas confessionais. Assim, eu gostaria de, no restante desta palestra, refletir sobre os aspectos jurídicos dos pontos citados, com o objetivo de apontar os equívocos presentes no documento final, que servirá de base para o próximo Plano Nacional de Educação. Slide 6. É necessário destacar que a Constituição Federal prevê que a educação é um dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, artigo 205 da Constituição, tendo como princípios, dentre outros, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, artigo 206, inciso 2. O pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no artigo 206, é a gestão democrática do ensino público. Tais princípios são reproduzidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente aponta como dever da família, da comunidade e da sociedade em geral assegurar a efetivação dos direitos referentes à educação, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, ECA, artigo 14. Assim, destacamos a elaboração da Lei 13.005, de 2014, isto é, o Plano Nacional de Educação, vigente de 2014 a 2024, no qual o Congresso Nacional, legítimo representante do povo brasileiro, democraticamente rejeitou o estabelecimento da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Por certo, carregada de uma semântica ideológica, esta foi uma legítima e democrática opção do legislador nacional. A tentativa de impor aos estudantes, crianças e adolescentes novas teorias que repercutem nos valores morais da sociedade brasileira suscita sérias reflexões sobre sua aplicabilidade no Sistema Nacional de Educação. Em primeiro lugar, sobre a teoria de gênero em si, pelo seu caráter controverso e que exige uma ampla e profunda discussão sobre suas premissas, fundamentação científica, conclusões e limites de aplicabilidade. Ademais, há que se considerar, de igual modo, os limites entre as responsabilidades da família e a escola na educação das crianças sobre temas morais. Os principais tratados, pactos e declarações de direitos humanos internacionais estabelecem que é tarefa da família a formação moral das crianças e adolescentes,
Trata-se, portanto, de um direito humano fundamental assentado no princípio da dignidade da pessoa humana. Eu queria pedir um copo d'água aqui, se for possível. Então, a ideia da prevalência estatal diante de assuntos sobre os quais, frise-se, os pais devem preponderar, demonstra uma desvirtuação do Estado, do papel do Estado, que, ao extrapolar a esfera política, sufoca a soberania parental em matérias que a própria legislação deixou ao alvedrio da família. A teoria de gênero, portanto, contraria um costume e direito já consolidado na sociedade brasileira e em todo o mundo, a primazia dos pais na educação moral, e aqui se inclui ensinos sobre sexualidade aos seus filhos. Slide 8. Nobres propósitos de combater preconceitos jamais poderão justificar a prática de abusos contra crianças. Pessoas em desenvolvimento que demandam proteção integral do Estado e o desrespeito ao direito dos pais na formação moral dos filhos. Como dito, enquanto que o atual PNE, por decisão democrática, calou-se no que diz respeito à ideologia de gênero, o documento final do atual plano é repleto de menções a tal construto teórico. A valorização, o debate e a promoção da diversidade de orientações sexuais é algo continuamente incentivado ao longo do texto, repercutindo em suas proposições e estratégias para o PNE. Dentre os trechos identificados, podemos citar o slide 9. Aí é bom pontuar que eles estão realmente, é uma citação, é uma cópia do plano, tá? O que eu vou ler agora. Garantir a realização do registro da autodeclaração dos adolescentes acerca da cor, bem como a identidade de gênero e orientação sexual, página 111. A garantia da realização do registro de autodeclaração dos adolescentes acerca da identidade de gênero e orientação sexual, ainda na página 111. A defesa do direito à educação deve estar atrelada à defesa dos direitos humanos de diferentes grupos coletivos e movimentos, entre eles feministas, para a construção de uma cultura e ambientes educativos negros e antirraciais, com igualdade de gênero, anticapacitistas, de convivência interreligiosa e superação de toda forma de fundamentalismo, xenofobia, sexismo, misoginia, LGBTQIAPN+, fobia, segregação, discriminação, entre outros, página 120. O atrelamento da educação aos ideais feministas e LGBTQIA+, QIAPN+, superando toda forma de fundamentalismo, página 120. Prover e garantir a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica voltada para educação sobre gênero e orientação sexual com recursos públicos e por meio de programas e políticas pensadas pelo Estado, página 127. A formação continuada de profissionais da educação básica voltada para gênero e orientação sexual com recursos públicos e políticas estatais, página 127, contribuindo para a efetivação de uma educação LGBTQIAPN+, página 131. Slide 10, por favor. Slide 10, por favor. Continuando, estimular a criação de linhas de pesquisas nos cursos de pós-graduação do Brasil que visem ao estudo da diversidade étnico-racial, ambiental, do campo, de gênero e orientação sexual, página 133. O incentivo e apoio financeiro às pesquisas sobre gênero... Eu peço silêncio mais uma vez e que vamos, né, a fala está com a doutora Edna e não vamos começar discussões aqui no meio da fala. Então, por favor, mais uma vez, silêncio. Isso não comporta discussão, uma vez que está escrito no Plano Nacional. Sim. Né? O incentivo e apoio financeiro às pesquisas sobre gênero, orientação sexual e identidade de gênero, bem como o estímulo à criação de linhas de pesquisas nos cursos de pós-graduação do Brasil que visem ao estudo da diversidade étnico-racial, ambiental, do campo, de gênero e orientação sexual.
Inserir na avaliação de livros do Programa Nacional do Livro Didático e do Programa Nacional Biblioteca da Escola, de maneira explícita, critérios eliminatórios para obras que veiculem preconceitos à condição social, regional, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, linguagem, condição de deficiência ou qualquer outra forma de discriminação ou de violação de direitos humanos. Página 131. A adoção de critérios eliminatórios para obras que veiculem preconceitos de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Página 131. Ressaltamos a seriedade do assunto ora debatido, ao afirmar que não é necessário ser um especialista na área educacional para averiguar as inúmeras dificuldades advindas da utilização aberta e sem delimitação apropriada desses termos às escolas confessionais, por exemplo. No slide 11, a liberdade religiosa das escolas confessionais. O documento final menciona ainda em múltiplos momentos sobre a proteção da laicidade. Todavia, questiona-se a abrangência do significado que o termo possui à luz da construção do texto como um todo. Afinal, é dito que se deve assegurar o princípio da laicidade nos sistemas educacionais por meio das políticas públicas de ensino, de acordo com a Constituição Federal de 88. Entretanto, posteriormente é ressaltado que as instituições educacionais privadas ou comunitárias podem qualificar-se como confessionais, atendidas à orientação confessional e à ideologia específicas, o que não dá aval de a educação qualificar-se como doutrinária. Eles estão referindo a escolas confessionais, página 64. Nenhum projeto, política ou instituição educacional pode se pautar no proselitismo e na intolerância religiosa. Além de ir contra os princípios constitucionais do Estado de Direito, instituições e profissionais da educação que ferem o princípio da laicidade do ensino caminham na contramão de todos os avanços nacionais e internacionais dos direitos humanos e da educação em direitos humanos. Página 125 do PNE. No slide 12, é necessário compreender o significado da laicidade e a sua repercussão para as escolas confessionais. Afinal, proselitismo seria sinônimo de intolerância? Ainda, qual é o sentido de uma educação confessional que não pode qualificar-se como doutrinária? Uma observação: tal termo doutrinária é extremamente impreciso, buscando esvaziar qualquer pretensão que justifique a existência de uma escola confessional. Significa o quê? Ensinar preceitos confessionais adotados pela escola? Seria isso agir com intolerância? Matéria relevante sobre esse ponto foi analisada pelo STF em 2017 e versa sobre a manutenção do ensino religioso confessional em escolas públicas, através do julgamento da ADI 4439. O STF reconheceu que o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, autoriza o ensino religioso confessional nas escolas públicas, bem como estipula o fato de as crianças e adolescentes possuírem direito subjetivo ao ensino religioso de matrícula facultativa, como disciplina dos horários normais das escolas públicas de nível fundamental, ministrado conforme suas confissões religiosas. Menciona-se que a Suprema Corte brasileira procedeu de modo correto, uma vez que não se pretende, em nenhum momento, a supremacia de determinada denominação religiosa, mas tão somente o direito à liberdade de consciência e de religião, expressa por meio da educação, através das instituições de ensino confessionais e do ensino religioso, que detém dimensão doutrinária voltada a uma religião específica, sendo o componente intelectual da formação religiosa. É preciso distinguir ainda entre a laicidade, que pode ser a laicidade positiva ou laicidade aberta, e laicismo, que é a laicidade restritiva. A laicidade, como dito, impõe ao Estado não só uma obrigação negativa, mas também positiva. No aspecto negativo, significa que este não pode promover ou subvencionar uma religião em detrimento das outras, adotar determinada confissão como oficial ou impedir a manifestação de qualquer visão religiosa.
No viés positivo, por sua vez, a laicidade impõe ao Estado o dever de garantir a todas as confissões religiosas a sua expressão, seja na esfera privada ou na esfera pública. Portanto, ao garantir o ensino religioso nas escolas, o Estado, de forma alguma, viola o seu caráter laico. Pelo contrário, garante-o. Essa laicidade positiva frente ao fenômeno religioso, adotada por nossa Constituição Federal, em seu artigo 1º, artigo 19, inciso 1, difere do laicismo. O laicismo que se manifesta enquanto proceder caracterizado pela perseguição e restrição da religiosidade, que busca reduzi-la ao espaço privado da vida humana. Dessa forma, dizer que as instituições privadas e comunitárias que se qualificam como confessionais não podem doutrinar e, por consequência, realizar o proselitismo é uma nítida violação à liberdade religiosa garantida pelo artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, e da liberdade de ensino dessas instituições. Artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Como ressalta o documento ainda, escolas confessionais e profissionais que buscassem doutrinar ou realizar o proselitismo estão contra os princípios constitucionais do Estado de Direito, ferindo a laicidade e caminhando em direção contrária aos avanços nacionais e internacionais dos direitos. Como vimos, é nítido que a laicidade expressa no documento está muito distante daquela prevista pela Constituição Federal e em outros documentos internacionais de direitos humanos que protegem a manifestação pública da crença religiosa. No que tange à liberdade religiosa, ainda é relevante lembrar que o julgamento feito pelo STF da ADO 26, que reconheceu que a repreensão penal à homotransfobia não deve restringir ou limitar o exercício da liberdade religiosa. Conforme julgado, enquanto uma garantia fundamental, a liberdade de religião, atrelada à liberdade de expressão, é fundamento em uma comunidade plural e democrática. Isso significa a liberdade de pregar e divulgar livremente o seu pensamento, externar suas convicções de acordo com seus livros sagrados, ensinar segundo a sua orientação doutrinária e ou teológica, buscar e conquistar prosélitos e praticar atos de culto de respectiva liturgia. Assim, aplicado ao contexto das escolas confessionais, nota-se que a liberdade religiosa protege uma vasta gama de doutrinas e preceitos que podem ser arguídos e ensinados no contexto escolar, sem qualquer violação aos direitos humanos ou necessidade de perseguição contra instituições ou professores. Além da ideologia de gênero de políticas laicistas em relação ao ensino religioso nas escolas públicas e privadas, deve ser dito que outros pontos do documento final se apresentam como problemáticos. Menciona-se a atuação de conselhos e comitês fiscalizadores, desqualificação das escolas privadas e de suas liberdades constitucionais, apoio à promoção de formação em direitos humanos a partir de coletivos e movimentos nas instituições de ensino, críticas ideológicas ao agronegócio, avaliação ideológica de desempenho de professores, dentre outros. Já passo para a conclusão. Então, excelentíssimas senhoras e senhores, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, por todo o exposto, ressalta a sua preocupação com as diretrizes e metas, proposições e estratégias apresentadas no documento final para a elaboração do Plano Nacional de Educação de 2024 a 2034, especialmente no que se refere aos apontamentos contrários à liberdade religiosa das escolas confessionais e à tentativa de adoção e institucionalização de teorias críticas pós-estruturalistas de gênero no ensino educacional brasileiro. Assim, que a iniciativa manifesta nessa audiência, organizada pela excelentíssima senhora vereadora Indiara Barbosa, possa fomentar a aplicação do debate para o próximo PNE, reafirmando os valores e princípios constitucionais aqui citados, e que, desse modo, quaisquer incongruências existentes na elaboração do documento final possam ser superadas pelo Congresso Nacional através da deliberação dos parlamentares que foram democraticamente eleitos na Casa do Povo Brasileiro. Então, nosso trabalho contínuo agora é com o Congresso Nacional para que sejam corrigidas as falhas deste plano.
eu encerro a minha apresentação. Obrigada.